Oi, eu sou Josiane e você está no canal Relatos da Meia-Noite. Aqui eu conto relatos dos seguidores. Se você tem um relato para enviar, pode estar mandando pro e-mail que vai estar aí na descrição. Sem mais enrolação, vamos pro relato. E o título é O Homem que Aparecia em Todas as Fotos da Minha Família. Vamos lá. Olá, meu nome é Rafael, tenho 34 anos e moro no interior de Minas Gerais. Nunca contei essa história para ninguém, além da minha esposa, porque, sinceramente, eu mesmo tenho dificuldade de acreditar no que aconteceu. Mas depois de ouvir tantos relatos parecidos no seu canal, decidi enviar o meu. Vamos lá. Tudo começou em 2019. Depois da morte da minha avó, ela morava sozinha, em uma casa antiga, construída pelo meu bisavô. Era uma daquelas casas enormes, com corredores compridos, teto alto e móveis tão antigos que pareciam ter saído de outra época. Quando ela faleceu, minha mãe e meus tios decidiram esvaziar a casa para vender. Num sábado de manhã, fomos todos ajudar. A casa tinha um cheiro estranho, não era mofo. Era algo diferente, um cheiro de madeira velha, misturado com perfume antigo. Lembro que, logo ao entrar, senti uma sensação esquisita, como se alguém estivesse me observando. Mas ignorei. Passei o dia todo carregando caixas, desmontando móveis e organizando documentos. No final da tarde, encontrei um baú escondido no sótão. Era pesado e estava trancado. Depois de algum esforço, eu consegui abrir. Dentro havia roupas antigas, cartas amareladas e dezenas de fotografias. Fotos muito antigas. Algumas pareciam ter mais de 100 anos. Comecei a olhar por curiosidade. Foi então que notei algo estranho. Em uma foto da família tirada na década de 1940, havia um homem parado ao fundo, muito magro, muito alto. Ele usava um terno escuro. Ele era sem rosto e parecia borrado. Eu achei estranho, mas não dei importância. Continuei olhando. Na segunda foto, tirada anos depois, o mesmo homem estava lá, parado, atrás de uma cerca. Na terceira, ele aparecia novamente. Na quarta também. Na quinta, na sexta, sempre distante, sempre observando, sempre com o mesmo terno, sem envelhecer, sem sorrir, sem mudar de posição. Mostrei para minha mãe. Ela ficou alguns segundos olhando e depois ficou pálida. Eu perguntei se ela estava bem. Ela respondeu: "Meu Deus, ele está aqui também." Perguntei quem era. Ela disse que não sabia, mas lembrava da sua mãe ter comentado algo sobre o homem das fotografias. Segundo a minha avó, aquele homem aparecia em fotos da família, desde antes dela nascer. Achei que fosse brincadeira, uma lenda familiar. Nada além disso, até que levei algumas fotografias para casa. Naquela noite fiquei analisando cada uma delas e ampliei as imagens no computador. O homem estava em todas, todas mesmo. Mesmo quando as fotos eram tiradas em cidades diferentes, em décadas diferentes, ele estava lá observando, como se acompanhasse a família. Eu tentei identificar o rosto, mas quanto mais ampliava, mais estranho ficava. Parecia que a imagem se deformava. Os olhos nunca estavam no mesmo lugar. A boca parecia mudar de formato. Era como olhar para algo que não deveria existir. Fechei tudo e fui dormir. Às 3 da manhã, acordei com um barulho. Vinha da sala. Eu levantei e minha esposa continuava dormindo. Fui verificar, mas a sala estava vazia. Mas as fotografias que estavam sobre a mesa tinham caído no chão, todas elas, como se alguém tivesse espalhado. Eu recolhi as fotos e voltei para o quarto. E antes de deitar, olhei pela janela e vi alguém parado lá do lado de fora. Eu fiquei congelado. Era uma silhueta alta, imóvel, observando a casa. Eu corri para acender a luz externa. Não havia ninguém. Pensei que fosse a minha imaginação, o meu medo. Uma sugestão perfeita, né? Qualquer coisa. Mas os acontecimentos começaram a piorar. Nos dias seguintes, comecei a sonhar com aquele homem. Sempre o mesmo sonho. Eu estava caminhando por um corredor escuro e no final do corredor, ele estava lá parado, imóvel.
sem rosto, me esperando. Toda vez que eu me aproximava, eu acordava, suando, com o coração acelerado. Depois vieram os sons, passos pela casa, portas se abrindo, objetos mudando de lugar. Minha esposa também começou a notar. Uma noite ela me acordou desesperada. Disse que viu um homem parado do lado da cama, observando a gente. Quando acendeu a luz, ele desapareceu. Foi nesse momento que eu decidi investigar. Voltei à casa da minha avó e queria entender quem era aquele homem. Passei horas vasculhando documentos antigos até encontrar um diário. Pertencia ao meu bisavô. Nas últimas páginas havia uma anotação, datada de 1937. As palavras estavam tremidas, como se tivessem sido escritas com medo. O texto dizia: ele apareceu novamente na fotografia. Já são 7 vezes esse ano. Meu pai dizia que ele segue a nossa família desde antes do seu nascimento. Nunca olhe diretamente para ele quando o encontrar. Eu senti um frio percorrer meu corpo, mas continuei lendo. A anotação seguinte era ainda pior. João tentou falar com ele. 2 dias depois, desapareceu. João era o irmão do meu bisavô. Nunca tinha ouvido falar dele. Perguntei à minha mãe, e ela confirmou. Existia um tio-avô chamado João, mas ninguém sabia exatamente o que aconteceu com ele. Diziam apenas que ele desapareceu, sem deixar rastros. E naquele instante, eu comecei a sentir que aquilo era real, muito real. Eu passei semanas pesquisando e encontrei algo perturbador. Todas as pessoas da família que tentaram descobrir a identidade daquele homem acabaram morrendo cedo ou desapareceram. Era como uma maldição, um padrão, uma regra, e eu estava seguindo exatamente o mesmo caminho. Passei semanas pesquisando e encontrei algo perturbador. Todas as pessoas da família que tentaram descobrir a identidade daquele homem acabaram morrendo cedo ou desapareceram. Era como uma maldição, um padrão. E eu estava seguindo exatamente o mesmo caminho. Na noite seguinte, aconteceu algo pior. Eu estava sozinho em casa. Minha esposa havia viajado para visitar a mãe. Eu assistia televisão quando ouvi passos no corredor. Passos lentos e arrastados. Desliguei a TV. Silêncio. Então, eu ouvi novamente, mais perto. Levantei, peguei o celular. A luz do corredor estava apagada. Apontei a lanterna e vi, no final do corredor, parado, o homem. Exatamente como nas fotografias. Muito alto, magro, vestido de preto e imóvel. Meu corpo travou e eu não conseguia respirar. Não conseguia gritar, não conseguia correr. Ele apenas observava. Então, ele deu um passo, e outro, e outro. Corri para a cozinha, peguei uma faca e quando voltei, não havia ninguém. Mas na parede havia algo escrito. Parecia feito com carvão. 3 palavras. Você me viu. E naquele momento, eu abandonei a casa e passei a noite em um hotel. No dia seguinte, eu voltei acompanhado de 2 amigos. E a frase tinha desaparecido. Mas as fotografias também. Todas elas. Nunca mais foram encontradas, nem mesmo os arquivos digitais. Como se jamais tivessem existido. Pensei que tudo tinha acabado, mas estava enganado. Meses depois, nasceu minha filha. E durante seu primeiro aniversário, tiramos dezenas de fotos. E quando fomos olhar as imagens, meu sangue gelou. Ao fundo de uma delas, perto da porta da cozinha, estava ele. O mesmo terno, a mesma altura, a mesma postura, observando minha filha. Hoje ela tem 6 anos, e eu tento não pensar nisso, mas há alguns dias aconteceu algo que me fez enviar esse relato. Minha esposa encontrou uma foto nova, uma foto tirada no mês passado. Nós 2 estávamos sorrindo, e minha filha estava ao centro, e atrás dela, o homem. Só que dessa vez havia uma diferença, uma única diferença. Ele não estava olhando para a câmera, ele estava olhando diretamente para minha filha, e parecia estar sorrindo. Desde então, todas as noites ela fala a mesma frase antes de dormir. Uma frase que ninguém ensinou. Uma frase que ela repete olhando para o canto escuro do quarto. Não precisa ficar aí parado. Eu sei que você está me esperando. Gente, confesso que esse relato me deixou bastante inquieta, hein?
Existem muitos casos, né, envolvendo aparições em fotografias, mas esse possui alguns detalhes difíceis de ignorar, hein? O primeiro deles é que o homem aparece nas imagens tiradas décadas, né, em décadas diferentes, né? E segundo Rafael, algumas fotografias foram registradas com mais de 50 anos de diferença entre uma e outra, né? E mesmo assim a figura continuava lá, exatamente igual, sem envelhecer, sem mudar a aparência, sem demonstrar qualquer expressão. E outro detalhe que chama atenção é que a história ela não começou com o Rafael, né? Segundo o relato, o fenômeno já era conhecido por gerações, né, anteriores da família. E a própria avó mencionava, né, a existência do chamado homem das fotografias. E isso significa que o mistério teria atravessado décadas, né, e acompanhado os diferentes membros dessa mesma família. Mas existe algo ainda mais perturbador. Todas as pessoas que tentaram investigar, né, a identidade desse homem parecem ter sofrido algum tipo de consequência, né? Eles desapareceram ou tiveram mortes prematuras, acidentes estranhos. E se isso realmente aconteceu, né, a pergunta é inevitável, né? Por que aquela figura não queria ser identificada, né? E existe um detalhe que muita gente talvez não tenha percebido no início da história. O homem apenas observava, sempre distante, sempre escondido no fundo. Mas nas fotografias mais recentes, né, dele, ele aparece cada vez mais próximo da família, né, como se a distância estivesse diminuindo ao longo dos anos, como se algo estivesse chegando ao fim, né, ou prestes a começar. E então chegamos ao momento mais assustador, né, de todo o relato, a fotografia da filha do Rafael, né. Ele podia ter mandado pra gente, né, pra estar mostrando aqui, mas que não queria expor, né, mas tá bom. E pela primeira vez o homem estava olhando para a câmera, né? Ele estava olhando diretamente para a criança. E segundo o relato também, né? Ele estava sorrindo. E a pergunta é, né? Por quê? O que mudou depois de tantas décadas, né? Teorias, existem algumas explicações possíveis, né, para essa história. A primeira é mais racional, né? Que pode ter ocorrido uma sequência de coincidências envolvendo sombras, né? Defeitos nas fotografias antigas, né? Interpretações equivocadas e memórias influenciadas por uma lenda familiar, que foi passada de geração em geração. E a segunda teoria é que tudo tenha começado como uma coincidência, né? Mas o medo fez com que cada novo acontecimento fosse associado à mesma figura. A mente humana é extremamente poderosa quando tenta encontrar padrões. Mas existe uma terceira possibilidade, e a mais assustadora. E se aquela figura realmente tivesse acompanhado aquela família? Não uma pessoa, né? Não como um fantasma comum, mas algo ligado à linhagem familiar mesmo. Algo que observa a cada geração, esperando o momento certo para se aproximar. Porque se o relato for verdadeiro, né, o homem não estava apenas aparecendo nas fotos, né, ele estava ficando cada vez mais perto. Um detalhe que não sai da minha cabeça é que existe uma parte do relato que continua me incomodando. As fotografias, elas desapareceram, né, não apenas as versões físicas, mas também os arquivos digitais, como se eles nunca tivessem existido. Isso significa que hoje toda a evidência do caso depende apenas da memória, né, de quem viveu os acontecimentos. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão assustadora, né? Porque não existe nenhuma forma de provar que ela aconteceu, mas também não existe nenhuma forma de provar que não aconteceu, né? E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso pode ser explicado por coincidência e pela influência de uma antiga lenda familiar? Ou acha que existe algo realmente acompanhando essa família há gerações? E mais importante, se você encontrasse uma fotografia antiga da sua família e percebesse a mesma pessoa aparecendo em todas elas, teria coragem de continuar investigando ou desistiria tudo imediatamente? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu vou ler todos, eu prometo.
Se você também possui um relato sobrenatural que nunca conseguiu explicar, envie para o canal, quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo. E muito obrigado, Rafael, por ter enviado o relato pra gente. E mandem o seu se tiver também. O e-mail tá aí na descrição do vídeo para você estar enviando o relato de vocês. E não se esqueçam, às vezes o mais assustador não é o que vemos em uma fotografia, mas perceber que algo pode estar olhando de volta para nós. Beijo, tchau.